João 8, do 1 ao 11. Nessa noite, queridos, nós vamos falar sobre legalismo, misericórdia e graça. Amém? Glória a Deus. Então vamos ler. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor. E ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei de Moisés, nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Estenda as mãos para cá, irmãos, me abençoa. Senhor, nessa noite sua palavra vai ser ministrada. Eu sou apenas o carteiro, mas o dono da carta é o Senhor. Fala, Senhor, ao seu povo. Fala, Senhor, aquilo que na minha frágil humanidade honestamente eu não conseguiria falar. Fala comigo também e com o seu povo, em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Irmãos, vamos oferecer nossa melhor salva de palmas para o Senhor Jesus nessa noite. Amém? A melhor. A melhor. Amém. Irmãos, esse texto das Escrituras Sagradas, ele nos traz algumas coisas muitos ensinamentos, e, por que não, ensinamentos na área de legalismo, de misericórdia e de graça. Queridos, começa o texto com o Senhor. Ele está com a multidão, ele está sentado ali, ele está ensinando o povo. Ensinando, evangelizando o povo. Dali a pouco, vem pessoas mal intencionadas, os fariseus, os mestres da lei, querendo montar uma arapuca para ter com que acusar o Senhor Jesus, para poder prender ou para poder matar. Eles já estavam no encalço dele. Então eles trazem essa mulher, e agora essa mulher está diante do Senhor, foi realmente pega num ato de adultério, num ato de pecado. Mas nós vamos começar a elencar algumas coisas aqui, a começar pelo legalismo que esses homens traziam, que esses religiosos traziam. A palavra
religião vem do grego religare, que vem de religar a Deus. É uma palavra até bonita, mas a religiosidade, ela eu não encontro uma palavra menos dura que essa. A religiosidade é um inferno na vida do ser humano, de todo ser humano. A religiosidade fecha a porta para as pessoas. A religiosidade impede que as pessoas cheguem próximo de Deus. E o legalismo, ele está dentro da religiosidade. Não tem como falarmos de religiosidade sem falarmos de legalismo. E não tem como falarmos de legalismo sem falarmos da religiosidade. E o que é legalismo, pastor? Legalismo é julgar pela letra da lei, com exclusão das necessidades humanas, sem margem para o erro, pecado ou redenção. Alguns pegam o texto e de forma distorcida usam isso como desculpa para não lerem a palavra de Deus, para não lerem a Bíblia Sagrada, dizendo que a palavra mata, a letra mata. Mas pegam esse versículo, tiram ele de um contexto. A palavra que mata, a letra que mata, é a letra da lei. É a letra que esses homens aqui chegaram. Os religiosos chegaram com as escrituras numa mão e a pedra na outra. Estou começando aqui a fazer os acusadores chegaram com a palavra numa mão e uma pedra na outra, sem misericórdia alguma. Esses guardiões religiosos representam o espírito do legalismo em muitas igrejas no dia de hoje. E quando eu falo de igreja, irmão, minha irmã, eu não estou falando do corpo místico de Cristo, porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Eu estou falando de agremiações religiosas. Tem gente que pensa que a salvação está na placa de igreja A, de igreja B, de igreja C. Tem pessoas que acham que a salvação está se tiver ligada a uma convenção. Não, eu sou da convenção tal religiosidade. Então, carteirada, eu já levei carteirada de gente assim. Aqui, ó, eu sou da convenção tal. Ah, fariseu, hipócrita. Então, o legalismo está hoje em muitas agremiações nos dias de hoje, atrapalhando as pessoas de seguirem a Jesus, impondo regras para as pessoas, colocando regras que não estão na Bíblia Sagrada, para que dificulte as pessoas de chegar mais próximo de Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você. Já é tão difícil o ser humano deixar uma vida de pecado. Já é tão difícil o ser humano deixar a vida nas trevas, uma vida neste mundo, e vir tomar uma decisão de caminhar para próximo de Jesus. Mas em muitos lugares, além da porta ser demasiadamente estreita, e ela é estreita mesmo, eles fecham a porta. Fecham a porta para quê? Outros, nem eles entram e nem permitem que outros entrem.
Colocam um monte de regra. E regras como: não faz isso, não faz aquilo, não se veste assim, não se veste assado, tem que se vestir assim, tem que se vestir assado. Você tem que se purificar enquanto você estiver no mundo. Não! Você tem que vir para Jesus, e estando no caminho, Jesus, Ele vai até você, vai até o teu encontro. Glória a Deus. Ele vai até você e vai até o teu encontro. É tão difícil nos dias de hoje, irmãos, nós quem convence é o Espírito Santo, mas pregarmos para as pessoas e dizer o quão importante é seguir Jesus de perto. Mas de repente o ser humano se encontra numa situação onde ele se vê: puxa vida, eu tenho que mudar tanta coisa para ir atrás de Jesus, e tem que mudar mesmo, mas por que não mudar aqui dentro? Por que não mudar participando da mesa que não é nossa, a mesa do Senhor? O Senhor Jesus disse que aquele que não come do meu corpo e nem bebe do meu sangue não tem parte comigo. Então, há toda uma intenção maligna por trás, para manter a pessoa longe da igreja, longe dos caminhos do Senhor. E é isso que o legalismo faz. Você tem que se consertar no mundo primeiro, para depois você poder vir seguir a Cristo na igreja. E quando eu falo igreja, agremiação religiosa. Eles queriam apanhar Jesus, armar contra ele. Eles realmente tinham flagrado a mulher em adultério. Mas sabe o que o legalismo faz? Deixa eu falar uma coisa para vocês. A mulher estava em pecado de adultério, não estava? Estava em pecado de adultério. Amém? Todos nós concordamos com isso. Agora, ela estava adulterando sozinha? Cadê o homem na história? Todo legalista é injusto. Já vi por várias vezes líderes legalistas saem excluindo um monte de gente da igreja, enquanto os filhos estão aprontando, estão fazendo e acontecendo, e o pai, a mãe, fingindo que não está vendo nada. Esse é o legalismo do nosso tempo. Engolem camelo, engasgam com mosca. Estavam aqui, eles tentando apanhar Jesus. Cadê o homem da história? Porque a lei mandava apedrejar os dois. Deram um jeitinho. Não, camarada, vai lá, se adianta lá, vamos levar só ela. É o que acontece na maioria das agremiações hoje em dia. Já repararam que o calo aperta mais para as mulheres? Até nos dias de hoje, o calo aperta mais para as mulheres do que para os homens. Pessoas que se incomodam com tanta coisa. Se incomodam de uma mulher ser chamada de pastora, ter o chamado de pastora. Se incomodam de mulheres terem cargos na igreja, de ocupar posições na igreja. Qual o problema disso? Qual o problema disso? Legalistas que não querem ver uma mulher em cima de um púlpito pregando. Peraí, quem está falando aqui é homem, é mulher ou é Deus? É Deus que está falando. Então não importa se é um irmão ou se é um irmão que está pregando. Mas o legalismo, ele vai lutar. Legalismo estrutural
que estão dentro de agremiações religiosas. Eu não falo nunca da noiva de Cristo, porque a igreja, ela é a noiva de Cristo, mas é estrutural, onde o nome da igreja tem mais valor do que o nome do Senhor, tem mais peso do que o nome do Senhor Jesus. O jeito de você se vestir tem mais peso do que o seu caráter. Você pode ser um mau caráter, você pode ser um vagabundo, mas se você se veste de determinada maneira, está tudo certo, está tudo bem. Não está bem, não. Está escrito. Mas se Jesus mandasse apedrejá-la, porque estava escrito mesmo na lei, que quem era pego no ato, praticando adultério, era para ser apedrejado. Então, tirando essa parte da injustiça, realmente, estava escrito que era para ser apedrejado. Está escrito. Mas se Jesus mandasse apedrejá-la, ele estaria negando todos os seus ensinamentos sobre perdão. Jesus veio para nos perdoar, irmãos. Perdoar os nossos pecados, nos dar uma vida de arrependimento, uma vida santa, uma vida diante do Senhor. Não é uma vida para ser sem vergonha, quanto mais não. Estou vivendo na era, está tudo certo. Não, está tudo certo não. Existe um padrão de vida bíblico que se chama-se santidade. Anda em santidade. Falei aqui de costumes de roupa. O teu costume é o Espírito Santo. Jesus se vestiria assim. Eu sou templo do Espírito Santo. O Espírito Santo se vestiria assim. Esse é o nosso costume. O Espírito Santo andaria desse jeito. Esse é o nosso costume. Porque é Ele que habita em nós. E aqueles religiosos ficaram ali tentando, e eu fico assim, impressionado de como Jesus, Deus, meu Senhor e meu pastor, Senhor Jesus, Ele conduz toda aquela situação. Ele pega, abaixado, e vira para aqueles camaradas e fala assim: olha, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E detalhe, Jesus poderia ser o primeiro a atacar a pedra. Jesus, ele poderia ser o primeiro a pegar uma pedra e tacar naquela mulher. Mas ele virou e falou: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Irmãos, eu creio que aqueles homens devem ter ficado muito envergonhados, porque eles sabiam no íntimo que ali ninguém era santo, que ninguém era bom suficientemente para dar cabo à vida daquela mulher por causa de um pecado. E Jesus então resolve aquela situação. E aí nós partimos do legalismo, nós vamos falar agora um pouco de misericórdia. A misericórdia é não receber o que nós merecemos. Misericórdia é não receber aquilo que nós merecemos. E o que a gente merecia, irmãos? Nós não merecíamos nem perdão. Jesus veio, morreu, deu a vida dele por nós. Nós recebemos a misericórdia do Senhor Jesus. É não receber o que merecemos. Será que a mulher adúltera, merecia morrer diante da lei? Sim. Mas ele não deu o que ela merecia. Isso é misericórdia. Ele não deu aquilo que ela merecia. Jesus não negou a lei, mas mostrou para eles que nenhum ser humano está qualificado para condenar outro ser humano. Nenhum ser humano
está qualificado para condenar outro ser humano. Nenhum ser humano está qualificado para condenar outro ser humano. Diante da misericórdia de Jesus, as pedras caem ao chão e os legalistas acusadores vão embora, envergonhados e de cabeça baixa. Jesus usou de misericórdia para com aquela mulher. Jesus tratou com misericórdia. E por que hoje, nos dias de hoje, nós não vamos usar de misericórdia, irmãos? Eu já falei aqui, vou continuar falando até Jesus voltar. Aqui é uma santa casa de misericórdia. Aqui é um lugar onde você pode vir. Você que está nos assistindo, nós estamos na rua Benjamin da Silva, 245, na Pavuna, bairro da Pavuna, na cidade do Rio de Janeiro. Não importa a sua transgressão, não importa o seu pecado, venha, nós vamos te receber, nós vamos te abraçar, nós vamos cuidar de você. Ainda que a gente não concorde com o pecado, nós vamos te ajudar. Nós vamos te ajudar a você se erguer, a você andar firme com o Senhor. Essa igreja está aberta para todos, não para tudo. Nós vamos cuidar de você aqui, na caminhada, andando com Jesus. Você vai aprendendo, você vai convivendo. Ninguém vai impor peso nenhum que Jesus não colocaria sobre você. Nem tampouco o peso da religiosidade e nem do legalismo sobre você. Vem para Jesus, vem para cá, ou pode ir para outra igreja. Estou citando aqui como um exemplo. Você pode vir para cá, você nunca vai ser chamado pelo seu pecado. Tem gente que vem para Jesus, recebe Jesus como seu Salvador em alguns lugares, e as pessoas continuam tratando aquela pessoa como pelo seu pecado. Aquele ali era o traficante. Aquela ali era a prostituta. Aquele ali professava religiões de matrizes africanas. Quem te chama pelo teu pecado, irmão e minha irmã, e você que está me assistindo, quem te chama você pelo teu pecado é Satanás. Jesus te conhece pelo seu nome, é o seu nome, é o seu nome que Ele quer escrever no livro da vida, e os seus pecados serão todos apagados. Não vai ficar, vai ser lançado todos no mar do esquecimento. Mas o legalismo não deixa e não quer deixar que você se esqueça de onde você caiu, de onde você errou. Sempre tem uma carta na manga para te mostrar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Quando jovem, eu me afastei dos caminhos do Senhor, me enveredei pelo caminho da bebida alcoólica. Passei algum tempo no mundo e depois voltei para os caminhos do Senhor, graças a Deus. Mas teve uma vez, e eu contei esse testemunho aqui, tive problema com álcool, fui alcoólatra mesmo. E uma vez eu contei o testemunho, eu conto, não tem problema com isso. Mas uma vez, uma pessoa de uma dessas igrejas legalistas, conversando comigo, virou: pastor, mas o senhor já foi um alcoólatra. A pessoa nem me conheceu quando eu passei por isso. Eu já pastor, irmãos. Sabe, fica esperando a oportunidade para dar aquela carteirada do inferno na gente.
Em nome de Jesus. Se você busca o Senhor de coração, ei, Jesus está nas outras denominações também. Você que está numa igreja legalista, sai daí. Sai daí, vai para outra igreja. Não vai para o mundo, não. Sai daí. Vai viver a liberdade com Cristo. A liberdade que Jesus tem para você. Não é liberdade de pecar, não, tá, irmãos? Nós não somos a favor do pecado, não. Nós somos a favor de pescar o peixe, limpar o peixe. Nós limpamos o peixe. Mas como é que você vai limpar o peixe lá no fundo do mar? Não tem como. Você tem que pescar o peixe primeiro, para depois começar a limpeza. Nós estamos aqui para estender a mão para você. Mas em muitos lugares você vai... E não estou falando da noiva de Cristo, repito, estou falando de agremiações religiosas. Em muitos lugares não vão estender a mão para você, vão estender a língua para você. E você continua se submetendo àquilo ali, porque acha que a salvação está na placa daquela agremiação religiosa. Quando na verdade a salvação está em Jesus. É Ele que nos salva, é Ele que nos limpa, é Ele que nos livra do pecado, é Ele que nos livra do inferno, e ainda nos dá um banho no chuveiro da graça, e nos batiza com o Espírito Santo. É só Jesus. Nunca uma placa de igreja vai ser maior ou melhor do que Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Eu falo que a nossa igreja tem placa também, está lá fora. Mas se placa de igreja prestasse, ficava dentro da igreja, não ficava por lá de fora. A nossa já está até meio desbotadinha lá fora. O vento pode levar, né? O nego pode vir, pichar, rasgar. Se placa de igreja prestasse, ficava dentro, não ficava por lá de fora. Está lá por lá de fora, lá, ó. Passarinho posa em cima, né? Faz a anarquia dele lá. Se liga em Cristo, meu irmão e minha irmã. Misericórdia. Jesus exerceu misericórdia. Misericórdia é não receber o que nós merecemos. Agora vamos para a graça. O que é graça? Graça é receber o que nós não merecemos. É a outra face da moeda. A gente não merece, mas a gente recebe. Isso é a graça de Deus. Jesus fala para aquela mulher: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Você sabe o que é ouvir isso? Do nosso único e suficiente Salvador: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Então, meu irmão e minha irmã, eu repito novamente o que eu já havia falado: nenhum homem, nenhum ser humano está apto para condenar ninguém. Nenhum homem. Corra para os braços de Jesus, corra para a graça de Deus. E tem graça de Deus te esperando. O único qualificado para tirar a pedra preferiu oferecer misericórdia e graça. O único qualificado, o único que tinha as credenciais para dar-lhe uma pedrada, ofereceu de misericórdia e graça. Irmãos, eu estou caminhando para o fim. Somente a graça de Cristo pôde oferecer àquela mulher a oportunidade de recomeçar uma nova vida, limpa e perdoada pelo Senhor. A religião pegou ela e trouxe ela à força. A religião queria a morte dela. Os religiosos e legalistas queriam que ela fosse apedrejada. Trouxeram ela num ato de injustiça. Poderia ter trazido também um outro. Não, o cara deram um jeitinho dele escapulir. Trouxeram ela. É a letra que mata. Vieram com, né? Vou repetir novamente.
com as escrituras numa mão e uma pedra na outra. Mas Jesus, Ele oferece a graça, e somente a graça de Cristo Jesus pode oferecer àquela mulher a oportunidade de começar uma vida nova, uma vida limpa, uma vida perdoada, que é o único que tem poder para tirar pecado, é o único que nos perdoa dos nossos pecados, é o Senhor Jesus. Então nessa noite, meu amigo, minha amiga, meu irmão e minha irmã, aceite de bom grado a misericórdia do Senhor, a graça que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Mas jamais permita que o legalismo do inferno, que a religiosidade que nasceu nos porões do inferno, e o legalismo também, que nasceu nos porões do inferno, te impeça de seguir a Jesus. Tem portas abertas para você. Deixa eu falar uma coisa para você que ainda não caminha com Jesus, que já bateu de porta em porta, tentando se firmar, mas impuseram algumas regras para que você fizesse parte e se assentasse à mesa. Procure um ambiente saudável para você congregar. Procure um ambiente saudável onde as pessoas te convidem para sentar à mesa do Senhor, para que você participe da comunhão com o Senhor, em nome de Jesus. Onde não te trate, onde as pessoas não te tratam pelo pecado que você cometeu, ou por aquilo que você já fez, mas você é tratado pelo seu nome, onde as pessoas te amam pelo que você é, por quem você é, as pessoas te abraçam, e as pessoas vão te ajudar, vão te estender a mão, vão te ensinar a palavra de Deus para você, e você vai se libertando do pecado, à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus. Você vai se libertando do pecado, à medida que a igreja, noiva do Senhor, vai te amando, vai te abraçando, você vai se sentindo membro, você vai se sentindo abençoado em estar ali, parte daquela família, e então você tem forças para deixar tudo para lá, tudo para trás, e seguir Jesus. Procure esse ambiente, um ambiente saudável. Tem um monte por aí. Eu citei o exemplo da nossa igreja, irmãos, não foi por arrogância não, mas você está me assistindo pela internet, você pode entrar em contato conosco através do Facebook, ou através do Instagram da Comunidade Cristã Amor e Fé, através do YouTube. Entre em contato com a gente e a gente vai dar um jeito, seja o lugar que você tiver, não importa. A gente vai descobrir uma igreja saudável, uma agremiação religiosa saudável, mais próxima da Bíblia, ainda que seja um pouquinho longe da sua casa, mais próxima das Escrituras, ainda que seja um pouquinho longe da sua casa, mas vai caminhar próximo das Escrituras. Não importa que lugar você esteja, pastor, eu estou assistindo esse vídeo, eu estou morando na Espanha. A gente vai dar um jeito de ver para você um lar espiritual para você seguir a Jesus de onde você estiver, em nome de Jesus. Mas não deixe de entregar a sua vida para Jesus não. Se você já foi ferido, machucado pelo legalismo institucional, deixe isso para lá e vem para Jesus. Procure um ambiente saudável. Não deixe isso hospedado no seu coração não. A sua alma tem muito valor. A sua alma vale mais que o mundo todo. Eu estava ministrando para os obreiros agora, à tarde, na nossa escola dominical, e falando que só tem festa no céu quando um pecador se arrepende. A gente crê em milagre, a gente crê em cura, a gente crê em tudo, a gente gosta, dons, amamos, mas festa no céu é quando um pecador entrega a sua vida para Jesus. E hoje é dia de salvação para você. Essa mensagem, ela está ao vivo agora, mas ela vai ficar gravada. Não importa qual dia que ela está chegando até você. Entregue sua vida para o Senhor. Você que está aqui dentro, já cansou de ser
humilhado e pisado por este mundo. Deixa o mundo e vem para Jesus. Eu não fui mais lá porque me pisaram e tal. Aí fica no mundo, também não resolve. Que o mundo esfrega a tua cara no chão também. Aí você não vem para Jesus e usa isso como desculpa. Mas não vai ter desculpa não. Tem portas abertas. Tem igrejas abertas. Tem gente de Deus que está ávido para te dar um abraço e te dizer o quanto Jesus te ama. Quanto Jesus quer te abraçar. Então, em nome de Jesus, entregue sua vida para Ele. Procure um lar espiritual. Repito de novo, mais perto da Bíblia, ainda que seja um pouco longe da sua casa, mas um lar espiritual mais próximo das Escrituras, em nome de Jesus. Queridos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida. Se você que está aqui no templo sentiu de entregar sua vida ao Senhor Jesus, nos procure após o culto. Nos procure após o culto. E nós vamos conversar contigo e vamos te dar toda a direção, todo direcionamento, para que você possa seguir Jesus de perto. O mais importante, você não pode viver sem Jesus. Irmãos, a gente pode viver sem qualquer coisa, qualquer outra coisa a gente pode viver sem, mas sem Jesus não dá. Ele que nos fortalece quando estamos fracos. Ele que caminha conosco quando os dias são nebulosos, são dias de trevas. É Ele que está conosco nos dias de saúde, nos dias de doença. É o Senhor que está conosco. Então vem caminhar com Ele em nome de Jesus. Que Deus possa continuar falando ao seu coração de forma cada vez mais rica e cada vez mais abundante, em nome de Jesus. Amém, queridos? Vamos oferecer ao Senhor a nossa melhor salva de palmas essa noite? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Ora lá, bacara lá, baixara lá, glória a